Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o pastor Edson Ramos. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, pastor Edson Ramos. Você é convidado para mais uma vez estarmos entrando em uma história bíblica. Hoje estaremos falando sobre a história de Gideão. Estaremos falando um pouco sobre a história de Gideão, dentro da cultura, do costume judaico. E eu convido a você a estar conosco nesse momento e entrar nessa história em nome de Jesus. Antes que você entre comigo nessa história, se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdo. Deixe lá o seu like, participe conosco, seja um dos nossos inscritos e que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê a sabedoria e o entendimento da sua palavra hoje em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, estamos em tua presença, fala conosco através da tua palavra, fale em nossos corações, nos dando assim a tua sabedoria e teu entendimento em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque a sabedoria vem do alto, né? A Bíblia nos revela grandiosidades tremendas. Nós temos que ver a Bíblia de três formas. Primeiramente, temos que ver a Bíblia de uma forma histórica. Porque o que está na Bíblia é um conteúdo histórico. O que é história? É aquilo que pode ser comprovado. É aquilo que pode ser falado, analisado, comprovado. Então, a Bíblia em si é um conteúdo histórico. Por que ele é um conteúdo histórico? Porque os fatos são reais. A Bíblia é um conteúdo geográfico, né? Se você estudar a geografia da Bíblia, a Bíblia vai estar citando pontos de guerra, pontos onde as pessoas estavam, elas se localizavam, ano, data, nomes de reis, porque a Bíblia ela é algo histórico, né? Eu estava vendo um estudo arqueológico que o livro de Daniel era o único livro na Bíblia que ele falava sobre... Era o único livro na história, né, que falava sobre o rei Dário. E a história ela não conseguiu comprovar que se esse rei Dário existiu ou não. Somente o livro de Daniel falava sobre esse rei Dário e os reis, né, que se passaram por ali. E aí em 1886 foi achado uma pedra, né? Uma pedra do Império Medo-Persa, e ali estava o que está escrito no livro de Daniel, né? Sobre o rei Dário. Não existiu só um rei Dário, existiu o rei Dário 1, 2, 3 e assim por diante. E ali mais uma vez a Bíblia foi comprovada como história, né? Como fato real. A Bíblia não é algo fictício, é fato real. Hoje nós estaremos falando sobre a história de Gideão, que estará em Juízes capítulo 6, versículo 12. Entre comigo nessa história. Juízes capítulo 6, versículo 12 diz assim. É um versículo que eu gosto demais. Juízes capítulo 6, versículo 12. É um versículo que eu gosto demais. Fala muito comigo a história de Gideão. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas essas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos faz o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então nós vemos o chamado de Gideão de uma forma, né, dramática. Vemos o chamado de Gideão de uma forma dramática. O Senhor fala ali com ele, mostra que é com ele, que é com a nação de Israel, e ele faz uma pergunta ao Senhor: se o Senhor é conosco, por que esse mal nos sobrevém? Né? Nós ouvimos falar da tua história, sabemos que o Senhor tirou a nação do Egito com mão forte, sabemos dos teus sinais, das tuas maravilhas, mas por que isso nos sobreveio? Gideão, em nenhum momento ele parou para analisar que quem estava em desobediência, em rebeldia, em pecado, era o povo. Né? Nós estamos aqui falando na época dos juízes, né? Que governavam sobre a nação de Israel. Os juízes governaram mais de 350 anos. Né? E nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos estar falando sobre isso. Porque Deus tinha
um propósito naquele período, naquele tempo, naquele momento, com a vida de Gideão. Né? Gideão estava ali em um lugar que não era próprio para ele estar, mas ele estava ali trabalhando, né? Estava ali naquele lugar escondendo, né, o seu trigo, o seu alimento dos midianitas, né, que durante 7 anos dominaram contra a nação de Israel. E a Bíblia diz, a história vai dizer que eles vinham, né, como gafanhotos. Eles vinham uma vez por ano, no período, né, da colheita da nação de Israel, e varria a nação de Israel a ponto de não deixarem nada durante todo o ano, para que o povo pudesse comer e sustentar a sua família. Eles levavam tudo. No período da colheita, eles apareciam como gafanhoto, né? E destruíam, né, a nação, eles varriam a nação. Né? Eles eram aproximadamente 135 mil, né, homens, soldados, né, que penser que de ano em ano tinha ali a afligir a nação, chamar a nação de Israel para a guerra, e o povo se tornou escravo desses midianitas por 7 anos. Então nós vamos aqui procurar saber primeiramente quem é Gideão. Né? Gideão tinha 2 nomes. Você vê isso aqui em Juízes capítulo 7, versículo 1. Diz assim: Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arote, de maneira que tinha no arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de More e no Fale. Então, primeiramente, nós vamos saber que Gideão ele possui 2 nomes. Né? Seu primeiro nome, de fato, era Gideão. Né? O que significa o nome Gideão? Significa trabalhador, cortador, né? Homem de grande força, de grande ímpeto. E o que significa o segundo nome de Gideão, que era Jerubbaal? Jerubbaal significa aquele que briga com Baal, aquele que discute com Baal, aquele que não tem medo de Baal. Né? Para quem não sabe, Baal era o grande deus daquela época. Todos os adoravam, se prostravam, né? Conhecido como Deus Sol. Né? Naquela época eles tinham muito isso, Deus Sol, Deus Lua, Deus Estrela. E cada um desses seres, né? Desses corpos, né? Celestiais, por causa da idolatria daquele povo, eles davam um nome, né? Ao Sol, à Lua, às estrelas, e se prostravam perante eles, considerando esses mesmo como Deus, né? Considerando como seu Senhor. É por isso que nós vemos lá no livro da lei, em Deuteronômio 4, 34, versículo 34 por ali, que o Senhor diz: olha, não se prostrarás, né, aos luminares do céu, como se fossem deuses para ali adorar. E não farás para ti imagem de escultura, porque tu não fizeste imagem nenhuma, né, do teu Deus quando te apareceu. E não fará para ti também imagem de aves, né, de animais, de homens, para não, né, te caíres em tentação e se prostrares e te adorares a ele. Porque era a cultura, né, daquela época. Né? Eles tinham essa fragilidade de adorar imagens e deuses de escultura. Né? Então nós vemos aqui que, segundo a cultura da época, né, como eu falei, né, Baal era o Deus Sol. Ele mandava sobre as 4 estações da época. Né? Ele era o ser supremo e era adorado pelo povo. Né? Baal também foi o Deus que o profeta Elias combateu com grande veemência no seu período. Né? E eu já estudando a história de Elias, né, eu ainda não fiz o vídeo sobre a história, né, do profeta Elias, mas eu achei 2 coisas importantes estudando sobre a história de Baal no tempo do profeta Elias. Né? Que é, primeiro, o livro Instituição de Israel, lançado pela CPAT, vai nos falar o que eu vou falar aqui agora. O porquê que Elias lutou contra Baal na sua época? Porque Jezabel conseguiu introduzir na nação de Israel Baal como Deus. Então era lei
né, que foi colocada por Jezabel, né, decretado por Jezabel, com apoio do rei Acabe, de que Baal era o Senhor, né, era o Deus da nação de Israel, e não era mais Jeová, não era mais o Senhor, o grande eu sou, mas sim Baal era, né, foi instituído como o Deus na sua época, e foi por isso que o profeta Elias se levantou e guerreou, né, fortemente contra Baal. E Jezabel queria matar, Acabe queria matá-lo, Acabe chegou a chamar Elias de perturbador de Israel, mas na verdade Elias estava lutando, né, contra não só a idolatria, mas contra aquele decreto maligno de Jezabel que colocou Baal como o senhor de toda a nação de Israel, que era aproximadamente aí as 10 tribos de Israel. E foi por isso que Jezabel procurou matá-lo, né? E outro fato importante que eu achei no livro Instituição de Israel, vendido pela CPAT, né? Porque muitas vezes nós ficamos pensando por que o profeta Elias, né, não amaldiçoou Jezabel, não guerreou contra ela, porque ele havia matado 400 profetas de Assara, 450 profetas de Baal. Por que ele não foi contra ela? Por que o profeta Elias correu e até mesmo, né, ficou com medo? Né? O profeta Elias correu e ficou com medo porque ela era uma rainha, né? Ela era uma rainha naquela época, né? Naquele período ali. E segundo a lei de Israel, como está no livro Instituição de Israel, vendido pela CPAT, né? Um profeta, né, não poderia lançar maldição contra um rei, né? Ele não poderia se levantar contra um rei. Foi por isso que Davi não se levantou contra Saul, né? Por quê? Porque o rei era ungido, né? De uma forma ou de outra ele era consagrado. E a pessoa que se levantasse contra um rei, naquela época, ele era amaldiçoado até mesmo pelo próprio Deus. Então Elias sabia disso, né? Por isso que ele não bateu de frente com Jezabel, né? Querendo ou não, ela era a rainha e Acabe era o rei. Então ele preferiu fugir, né? Deus aconselhou, né, Elias que ele fugisse, né, daquela situação, né? E Davi também, né, foi um grande homem de Deus que não se levantou contra Saul. Também fugiu de Saul, respeitando essa lei. Então vamos voltar aqui, né, para a história, né, de Gideão. Gideão era casado, pastor? Sim. Gideão era casado, né? A história diz que a esposa de Gideão era órfã. E Gideão tinha várias concubinas, né? Gideão foi o quinto juiz de Israel. Ele foi o quinto juiz de Israel. Ele veio um tempo depois da juíza Débora, né? Grande juíza Débora, que vai amarrar ali em Juízes capítulo 5, que reinou ali, né, como juíza, né, no século 7 a.C., né? Deu ao povo de Israel um grande livramento. O povo continuou pecando, o povo continuou errando. E aí Deus levantou outros juízes ali para continuar dando à nação de Israel livramento, né, para aquele povo, né? A nação de Israel é a única nação no mundo que teve três governos. Eles tiveram o governo teocrático, que era Deus falando diretamente com eles. Eles tiveram, né, o governo hierarquia de pai para filho, e o governo monárquico, né, que é de rei, soberano, senhores. Então, Israel é o único país no mundo, a única nação no mundo que difere esses três reinos: teocrático, hierárquico e monárquico. É difícil, né, essas palavras para a gente falar, mas a gente acerta aí. Então, temos aí a noção de que Gideão foi o quinto juiz, né, o quinto juiz ali. O livro de Juízes mostra-nos que dos 16 juízes que foram juízes ali perante aquele povo, como está no livro, né, 9 caíram na apostasia. A apostasia sempre estava percorrendo aquele povo, né? Nós vemos
a apostasia no livro de Juízes ser tão gritante que chega um período que marra, que diz que cada um fazia o que estava na sua telha, adorava a Deus do seu jeito, né, da sua forma. Mas a gente não pode adorar a Deus de qualquer maneira, a gente não pode adorar a Deus do nosso jeito, da nossa forma. Nós temos que prestar a Deus adoração e obediência conforme o próprio Deus nos pede. E eles tinham noção sobre isso. Porque nós temos uma palavra muito forte lá em Gênesis capítulo 4, que antes de Caim pensar em matar Abel, Deus apareceu para Caim e diz assim, ó, se tu fizer o que é certo, a tua oferta vai ser recebida. Mas Caim não deu ouvido à palavra do Senhor. Ele quis fazer da forma dele, da maneira dele. E assim ele ofereceu o sacrifício, Deus não recebeu, porque ele quis fazer da forma dele. E por fim Caim matou Abel, porque ele não quis seguir a obediência e a adoração devida que deveria ser dada ao Senhor. E muitas das vezes nós somos assim, nós somos como Caim. O Senhor fala ao nosso coração como devemos fazer, como devemos nos comportar, como devemos nos vestir, nos pôr, mas nós não queremos, porque queremos fazer o nosso bel prazer. E assim o povo de Israel era assim, principalmente na época dos juízes, principalmente na época dos juízes. E era a época que Deus mais falava com o povo, era a época que Deus mais levantava juízes, Deus aparecia, anjos de Deus se manifestavam para direcionar o povo, mas foi a época que o povo mais pecou contra Deus. Mas não deu ouvido ao Senhor, mas deixou Deus de lado. O livro de Juízes mostra aí para nós, irmãos, aproximadamente 5 guerras civis que ocorreram ali. 5 guerras civis. Era guerra a todo tempo. O livro de Juízes é um livro que nos mostra muito sobre as profecias, as guerras, e nos mostra o pecado e o fracasso do povo de Israel. Nos mostra tudo isso, nos mostra ali. Mas Deus nunca abandonou o seu povo. O livro de Juízes foi escrito na Palestina em aproximadamente 1126 a.C. O livro de Juízes é o 7º livro da Bíblia, com 21 capítulos, 618 versículos, 585 versículos de história. A Bíblia, ela é uma história que é comprovada para a glória de Deus. Então, quando algo é chamado de história, é porque já foi comprovado, já foi pesquisado, já foi achado, já foi ali pelos homens documentado. Então, se chama de história. O período que o Brasil está passando hoje, no ano em que vivemos, ano 2023, estamos aí aproximadamente no mês de fevereiro, se eu não me engano, hoje é dia 10, e vemos o que tem acontecido no nosso país, principalmente na área política. Isso aqui virou história. Daqui a alguns anos os meus filhos vão estar lendo sobre o que aconteceu, nas urnas, o que aconteceu para que o presidente de hoje estivesse assumido esse poder. Então isso aqui que nós estamos vivendo hoje virou história. Vai para os livros. Isso aqui a próxima geração vai estar lendo sobre o que o país está passando hoje. A decadência moral, espiritual, a apostasia. Principalmente na área política. Tudo que estamos passando no nosso Brasil hoje virou história. Nós estamos vivendo e escrevendo uma história que de uma forma ou outra nós não queríamos que fosse assim. Mas estamos vivendo a história e daqui a algum tempo nossos filhos, nossos netos vão estar falando e vão estar nos perguntando: pai, foi isso mesmo? Avô, foi isso mesmo? E a gente vai falar: foi, meu filho, porque aconteceu assim, 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 assim. Então, cada um tem a sua história, cada um escreve a sua história, cada um vive a sua história. Então, a história é aquilo que pode ser comprovado. Não tem como alguém daqui a 20 anos falar: não, o que aconteceu em 2023 é mentira, não é verdade. Não tem como, porque essa é a minha história, essa é a sua história, que nós estamos vivendo e estamos comprovando. Então nós temos aí 33 versículos de profecias cumpridas, 92 perguntas há no livro de Juízes,
93 perguntas. O povo bom para perguntar. Né? Perguntando a Deus e recebendo a resposta de Deus. Temos aí 23 mensagens sobre Deus. Né? É um dos livros que mais fala sobre Deus. Né? Nós temos um único livro na Bíblia que não menciona o nome de Deus. É o livro da Rainha Esther. Né? O livro da Rainha Esther não menciona o nome de Deus. Né? Temos também aí que não é muito mencionado o nome de Deus no livro de Neemias e no livro de Esdras. Né? São aí 3 livros aí que não mencionam muito sobre o nome de Deus e a palavra Deus não aparece nem sequer uma vez no livro de Esther, mas ao todo tempo Deus está ali no controle. O livro de Juízes possui 71 ordens de Deus ao povo, Deus ordenando ao povo, Deus guiando o povo, Deus orientando o povo. 71 ordens testando ali ao povo e conduzindo ao povo. 26 petições e 5 promessas no livro de Juízes. Nós temos ali palavras de Deus sendo citadas. Gideão, sendo o 5º juiz, julgou a nação de Israel por 40 anos. Gideão julgou a nação de Israel por 40 anos. Ele começou a reinar sobre a nação de Israel, começou a ser juiz sobre a nação de Israel, começou a governar a nação de Israel. Gideão tinha 30 anos de idade. Então, dos seus 30 anos aos seus 70 anos, ele reinou, ele governou, ele administrou a nação de Israel como juiz por 40 anos. E nesse período, a nação prosperou, a nação cresceu. Deus deu ao povo, né, uma grande vitória através desse grande homem, né, esse grande servo do Senhor. Em sua primeira escolha para lutar contra os midianitas, né, Gideão escolheu ali aproximadamente 32 mil homens, né, para lutar ao seu favor. Né? Os 32 mil homens que estavam com Gideão, né, pediu para que Gideão, né, fosse o seu senhor, né, os conduzisse para a guerra. E Gideão convocou, liderou aquele povo e os levou para a guerra. Porém, Gideão começou a testar o povo. E o primeiro teste que Gideão fez foi a seguinte pergunta: quem for covarde, falta. E faltou ali aproximadamente 20 mil soldados. 20 mil pessoas, né, retornaram ali. Né? Eu creio que foi um susto, né, para Gideão. Né? Gideão não podia fazer essa pergunta nem brincando, né, para aquele povo. Mas ele fez, a pergunta foi sério mesmo. Né? Quem for covarde, falta. Voltou ali 20 mil homens que não estavam preparados para a guerra. E ficou ali com Gideão aproximadamente 10 mil. 10 mil homens. E Deus assim ainda achou que havia muito, né? Deus achou que havia muitos ali. E ali Deus deu uma orientação a Gideão para ir para um vale, né, para um ribeiro. Qual era o nome do ribeiro que Deus mandou Gideão levar os 10 mil soldados? Né? É uma curiosidade que eu fui buscar e consegui achar. Né? A história diz que era o ribeiro de Maia, que significa mês de maio. Daqui a pouco nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Maia e o mês de maio. Então, Gideão partiu para aquele ribeiro. E levou ali os seus 10 mil soldados. Né? E ficou-me a pergunta, o porquê que muitos soldados foram reprovados ali. Né? Ele leva 10 mil e 9.700 soldados não são recrutados, são excluídos. E somente 300 soldados são recrutados para a guerra. O que é que tinha naquele ribeiro ali? Que tipo de teste foi esse que Gideão fez ali para ele ter a certeza que aqueles 9.700 não eram homens apropriados sendo levados para a guerra? Que teste foi esse? E a gente estudando, e a gente lendo, e a gente pesquisando, nós vemos aqui que Gideão levou aqueles soldados ali para o ribeiro de Maia no mês de maio. E o mês de maio ali era o mês que o povo adorava a Baal.
né? Era o mês que o povo adorava Baal, no ribeiro de Maia, né? E ali naquele ribeiro tinha as estátuas do Deus Baal, né? Deus Baal, o Deus Sol, tinha a estátua da Deus Astarote, que pela mitologia, né, era a esposa de Baal. Tinha a estátua de Acera e tinha a estátua de aproximadamente 70 estrelas ali, né? Então aquele ribeiro de Maia, né, que o povo ia ali no mês de maio, eles iam para adorar a Baal, a Astarote, a Azera e as 70 estrelas que estavam ali. Então, né, o porquê que o teste com os soldados de Gideões foi ali naquele lugar. Para ver quem se prostraria. Né? O teste foi feito ali, Gideão observou para ver quem se prostraria. Mas quem se prostraria ao quê? Quem se prostraria àqueles deuses que ali estavam. Então, quando os soldados chegaram no ribeiro de Maia, no mês de maio, que era o mês festivo, a adoração ao Deus Baal, Asteroide, Acera, os 9.700 soldados que se prostraram, eles se prostraram reverenciando aquelas imagens e reverenciando aquele Deus. Foi por isso que eles foram recusados para ir guerrear com Gideão. Então Gideão, vendo essa atitude e recebendo de Deus o sinal de Deus, de que aqueles que se prostrassem e adorassem aquelas imagens seriam excluídos, foi dessa forma que Gideão excluiu aqueles 9.700 homens. Porque eles, ao beber a água no ribeiro, eles adoravam, eles se inclinavam, faziam referência e bebiam a água. Reverenciavam aquelas imagens. Por isso que eles foram excluídos. Não foram escolhidos por Gideão para fazer parte ali. Então Gideão começou a separar os excluídos do lado esquerdo e os escolhidos, que não referenciavam aquelas imagens, para o lado direito. E assim Gideão separou o povo, né, para guerrear contra os midianitas, né, que foram aproximadamente 135.000 soldados midianitas. Não, se você fazer um cálculo de 300 lutando contra 135.000, vai estar aí 450 soldados para cada um. Era impossível que Gideão vencesse aquela guerra. Só que Deus estava com Gideão. Né? Se Gideão fosse para os livros do recorde hoje, ele seria, né, o maior general de guerra que o mundo já teve, porque nem Alexandre o Grande conseguiu essa façanha. Alexandre o Grande, que lutou contra Dário tinha um exército de aproximadamente 250.000 soldados, e Alexandre tinha os de 40.000 soldados e venceu, e Alexandre foi para a história como o maior homem que esquematizou uma guerra, né, vencendo 250.000 com 40.000. Então Gideão foi muito mais. Ele venceu 135.000 soldados com 300. Lutando contra 450. E assim o Senhor deu vitória, né? Aquele povo, né? Aquele homem que recebeu a orientação de Deus, de que os homens levassem a sua tocha, levassem o seu vaso, né? Aí Gideão, no seu primeiro ataque contra aquela nação, ele vai com 100 homens, levando ali o vaso, a tocha, e ele fala: olha, quando eu der ordem, vocês quebram aí os vasos. Né? E aí Gideão dá a ordem e eles quebram o vaso ali na sua primeira leva de 100 homens, né? E ali aqueles homens se assustam e uns começam a matar os outros. E assim Gideão dá a ordem à segunda leva de 100 e a terceira leva de 100, né? E eles com tocha na mão, né? Ali no meio do arraial, indo de encontro àqueles homens, e aqueles homens começam a se matar. Eles começam a entrar em pânico e desespero. Aí eu fui procurar saber o porquê desse desespero todo, né, dos midianitas que se mataram entre si. É porque, segundo a mitologia da época, né, havia a lenda de que os mortos, quando ressurgissem, né, voltavam, né, com cabeça de fogo, cabeça de tocha. E isso que apavorou os midianitas, né? E quando eles quebraram o vaso, as tochas se empunham para cima e eles
atacando os midianitas, e eles pensaram, né, que eram os mortos que estavam ressurgindo ali e atacando eles, e eles se apavoraram, segundo a mitologia nos conta sobre isso. Então que Deus em Cristo vos abençoe, fique com essa linda história, a história de Gideão, e se inscreve em nosso canal, estaremos trazendo mais conteúdos, e aqui eu termino a minha participação. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.